noite, pessoal. Satisfação muito grande recebê-los aqui. E uma satisfação muito grande hoje, porque eu estou recebendo aqui o nosso presidente do conselho, meu amigo, meu irmão Flávio Novaes. Uma satisfação, você sabe disso, né? Importante a gente estar sempre presente, sempre junto, e nós estamos. E eu tenho a satisfação de apresentar hoje o nosso novo comandante, né? Da nossa tropa, nosso treinador, Marquinhos Santos. Eu estou muito feliz, Marquinhos, por você ter vindo para nos ajudar nesse propósito, que todo mundo sabe que é um propósito muito difícil. Não é um propósito de Campeonato Cearense, de Copa do Nordeste, de Copa do Brasil. É um propósito maior que se chama tirar esse time da Série C. E eu quero que peço a Deus que Ele ilumine, que você seja o condutor desse processo. Então eu já falo demais para vocês, eu sei que vocês não querem mais ouvir mim, vocês querem ouvir o nosso treinador, eu vou passar a palavra para ele. Né, presidente? Exatamente. É o comandante de chefe. Vamos subir esse time aí? Boa noite a todos. A primeira pergunta aqui para o Marquinhos Santos. Marquinhos, sua felicidade é exatamente comandar o Fortaleza Esporte Clube, uma equipe de tradição, uma equipe com uma torcida forte, apaixonada, e você é o cara vencedor, até porque conseguiu exatamente manter o Curitiba na primeira divisão. O que você já está pensando, primeiramente, Campeonato Cearense, Campeonato Nordeste, que estão sendo disputados? Mas já pensa lá na frente, tentar tirar esse time da Série C, Marquinhos? Ades mais, boa noite. Boa noite. É uma satisfação imensa, né? E por estudar muito futebol, por acompanhar o futebol, sempre acompanha esse processo Série A, B ou C. E eu digo que o Campeonato Brasileiro ele não tem divisões. Na verdade é um campeonato com muitos times. Então a gente tem que estar muito atento. E o Fortaleza é uma equipe que está na Série C, mas não é uma equipe de Série C. Ela está na Série C. Então nós chegamos, acompanhei o processo do ano passado, vi como foi, o que aconteceu. Chego motivado, chego muito feliz com uma possibilidade, encontrado através do presidente Jorge, daquilo que eu acompanho aquilo que eu vi aqui nesses 2 dias que tem sido muito intenso da minha chegada, e com uma expectativa grande junto do torcedor. Eu acho que o maior patrimônio que o Fortaleza tem é a torcida. O que foi feito, aquilo que eu vi ano passado, me motivou muito. E Deus sabe de todas as coisas. E hoje eu tive a oportunidade de comandar e de ser o comandante, através do convite do presidente, na saída do Flávio, para que pudesse conduzir o clube a sair de 7 anos da Série C, onde o seu torcedor, aqui que de certa forma e de uma maneira muito consciente, deva estar apreensivo, desconfiado e sofrido. Agora, o seu maior patrimônio é o torcedor. O maior patrimônio que o Fortaleza possa ter é o torcedor. E é com esse intuito que eu chego. É claro que, antes de pensar no dia 6 de novembro, onde termina, onde é o último término, ou é o término da última rodada da Série C, a gente tem um caminho. Passa pelo Campeonato Cearense, passa pela Copa do Brasil. Nós temos aí várias situações a serem trabalhadas. E é ponto a ponto. O atual campeão do estado é o Fortaleza. Então nós temos que defender esse título e ir em busca de um bicampeonato, de um campeonato disputado, de um campeonato, ontem eu pude acompanhar um campeonato difícil de ser conquistado, mas que, como o grupo mostrou ontem, dentro de uma dificuldade, jogando os últimos minutos da partida com um jogador a menos, se entregando, não tenho dúvida que nós teremos aí um grupo forte, um grupo unido, junto dessa diretoria, mas principalmente do nosso torcedor. Eu sei, e é normal de certa forma, haver uma desconfiança até sobre a minha pessoa, pelo pouco tempo no profissional, pela pouca idade, mas que por este pouco tempo já tem conquistas dentro de um Curitiba, dentro de um Bahia, dentro de uma seleção brasileira. E unir isso ao Fortaleza me motiva muito para que nós possamos alcançar os objetivos que temos para o ano 2016. Ô Marquinhos, qual foi a tua primeira impressão da equipe? Você que esteve ontem em Sobral, vai enfrentar aí 2 paradas difíceis, Sport meio de semana e o Ceará, o maior clássico, os maiores clássicos do Nordeste, exatamente pelo Cearense. Gostei do que vi, pela entrega, pela disposição do grupo, pelo vestiário. É muito importante o vestiário. Eu digo que o vestiário ele é sagrado. Ele conduz o que vai ser a partida ou o que vai ser a competição.
E ontem foi um jogo de análise, de observação, né? O Jorge fez um trabalho muito bom, Jorge Veras, profissional que eu conheço já de anos, e tivemos uma conversa antes do jogo, intervi pouco na questão da partida ali, com algumas situações pontuais, mas gostei do vestiário, gostei do grupo de atletas muito comprometidos com esse primeiro objetivo do Fortaleza, e acredito que possamos aí dentro dessa linha de pensamento, dentro da metodologia de trabalho, fazer com que tenhamos aí sucesso, passando inicialmente pelo Campeonato Cearense e buscando a vaga na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, né? São 2 jogos difíceis, é uma situação que eu chego já com uma situação complicada, uma situação difícil, delicada, mas que eu ainda acredito. Eu acho que o Fortaleza, pela sua camisa, pela sua tradição, tem totais condições de buscar, mesmo diante de tantas dificuldades que se mostra dentro da tabela, mas buscar essa classificação. Uma vez conseguiu essa classificação, aí Fortaleza se torna ainda maior do que já é. Ô Marquinhos, conta um pouco da tua história, se você já foi jogando futebol e por que optou tão cedo para ser treinador e você já chegando aqui ao Fortaleza com 36 anos. Tentei ser jogador profissional, né? Na verdade sou formado pela base do Santos, sou de Santos, joguei no Santos até os 18 anos, onde eu me transferi para o estado do Paraná, para tentar carreira como jogador. Tive sequências de lesões, de outras situações que acabou culminando com o término da minha carreira cedo, aos 21 anos. Ainda bem, hoje eu agradeço a Deus por isso, porque talvez como jogador não tivesse alcançado metade do que alcancei como treinador, né? A partir dos 21 anos passei a estudar, me formei em educação física, fiz pós-graduação, fui para fora estudar futebol, né? Estive em Portugal, então fui estudar futebol, fui me interagir quanto à parte tática, que era uma situação que como jogador eu sempre tive interesse, sempre fui curioso, e retornei ao Brasil com esse intuito, né? Com esse intuito de ser treinador. Precoce na oportunidade, mas me preparei para isso, não caí de paraquedas. E graças a Deus, nesses 3 anos trabalhando como treinador profissional, tive grandes conquistas. Conquista de título pelo Curitiba, conquista de título pelo Bahia, conquista de título com a seleção brasileira, sem dizer nas categorias de base, que foi um caminho que eu trilhei e que me levou a ter oportunidade no profissional. Fortaleza é um clube quase que centenário, né? Se aproxima aí o centenário. Espero que no seu centenário ele não esteja, mas na Série C não estará. Que quem sabe possamos já estar no seu centenário na Série A. Porque o Fortaleza é um clube grande e o estado cearense precisa ter essa força dentro de uma Série B e dentro de uma Série A. Então acredito que quando recebi o convite fiquei muito feliz. Tinha outras possibilidades, né? Em 2014 recebi um convite do Vasco, ao final de 2014. Não pude aceitar por questões pessoais, por problemas pessoais. Permaneci no Curitiba. Fui desligado do Curitiba em julho de 2015. Por essas questões eu não poderia assumir nenhuma outra instituição. Tive vários convites de equipe Série A, Série B. Mas decidi ir para fora novamente. Me ausentei no período de 50 dias, fui para fora. Estudar mais futebol, me aprimorar mais na parte tática. E quando retornei, tive outros convites que não eram tão interessantes quanto aquilo que eu entendo e que se faz necessariamente no futebol brasileiro. E quando eu recebi o telefonema após o desligamento, que houve, eu fiquei super feliz. Na verdade, nem perguntei quanto. Falei, vou. Vou porque é uma satisfação imensa. Tive aqui no Nordeste, trabalhando no Bahia, um time de grande torcida também. Tricolor. Tive sucesso lá e isso me motiva. Acho que o desafio me motiva. E poder ajudar a direção, poder ajudar o presidente, que se mostrou uma pessoa correta, uma pessoa que luta pelo seu clube, que busca o melhor para o seu clube. A conversa que eu tive com ele muito transparente, isso fez com que eu aceitasse. E sem dúvida nenhuma, acompanhando o trabalho do Chamusca no passado, torcendo para que o Fortaleza alcançasse seu acesso. A matéria feita do último treino, antes daquela partida, o seu torcedor chorando, emocionado, gente fora do estádio do último treino,
aquilo de certa forma me marcou. E eu tinha como meta dentro da minha carreira, não imaginar que fosse agora, mas que um dia pudesse receber um convite do Fortaleza. E quando eu recebi, eu não titubeei, em nenhum momento. Sabendo da dificuldade, sabendo dos desafios, mas acreditei no trabalho, acreditei nessa direção, acreditei nesse elenco e principalmente nessa torcida. O dia que nós conseguimos, que eu tiver a possibilidade de entrar e ver o que essa torcida é capaz e o que fez, para mim vai ser uma satisfação muito, muito grande. E eu estou aí, eu digo que as noites serão mais curtas e os dias mais longos, até que possamos alcançar o objetivo. Primeiro, volto a dizer, passo a passo, passo a passo. Não adianta pensar no dia 6 de novembro, sem antes estar fazendo a cada jogo, a cada rodada, a sua final. Fortaleza tem que pensar assim, a cada jogo tem que fazer o melhor pelo seu torcedor. Pelo seu torcedor. Eu digo que o caminho mais fácil à vitória é jogar bem. E nós vamos fazer com que a equipe jogue bem. Mas o pouco que eu estudei da história do Fortaleza é um time de garra, é um time de tradição. E vai ter jogos que não virão a vitória na qualidade, mas vai ter que vir na vontade. No Curitiba, você teve um problema com lesões, na verdade, né? Você chegou a ter 18 jogadores no departamento médico e hoje em Fortaleza vive uma situação parecida, tem 10 jogadores. Como é que você faz assim para contornar essa situação? Acho que aumentou essa lista com mais 2 do jogo de ontem. Mas foi uma experiência importante, né? A gente diz que independente os mais sábios, né, Flávio? Dizem que experiência não é a idade que você tem, mas é aquilo que você vive, né? É o dia a dia. E graças a Deus, Deus tem me proporcionado muitas situações com um amadurecimento rápido dentro da carreira e da vida. Então aquela experiência eu já trago para que possamos aí conduzir de maneira até melhor do que houve naquela oportunidade onde o Curitiba encontrava-se como líder da competição no Campeonato Brasileiro Série A e com a perda de como bem citado, vários jogadores no departamento médico, acabou tendo uma queda de performance. Então a gente mais ou menos já entende, estou acompanhando o trabalho de ontem do jogo, hoje já acompanho, já vi situações, jogadores, e não lamento aquele que está fora, incentivo aquele que entra, valorizo aquele que entra. E ele tem que entender, o jogador que veste a camisa do Fortaleza vai a campo, ele tem que entender o que ele representa, a quem ele representa, e tem que estar preparado. Então é com esse intuito que a gente acredita que tem um bom desenvolvimento tático, né, um time bem montado, um time bem estruturado, para que possa aí colher os frutos da ausência desses jogadores, mas a valorização de quem entra. O Marquinhos não vai deixar de ser uma experiência para você, a troca de experiência, aliás, porque o time do Fortaleza, o elenco do Fortaleza é um elenco bem experiente, tem jogadores quase a sua idade, né? Então não vai deixar de ser uma... Tem uns até mais velhos, né? Acho que não, 16 souberam, exatamente. Então igual. Esse amigo deu 74. Então como é que vai ser para você essa troca de experiência, jogadores como o Corrêa, jogadores bem maduros aí, que já rodaram no futebol brasileiro? Para mim não é novidade, né? Para mim não é novidade porque quando eu assumi o Curitiba, naquele elenco, assim que cheguei ao clube, tinha Lincoln, que eu recordo, tinha David, tinha Pereira. Tinha o Kleber aqui. Não, o Kleber ainda não. Não. Jogou Palmeiras. Na verdade o Alex ainda não estava quando eu cheguei, né? E tinha esses jogadores mais maduros, mais experientes, e jogadores que rodaram o mundo, vitoriosos, né? Mundo afora, e trabalharam com grandes treinadores. E só que, como eu falei anteriormente, eu não caí de paraquedas, eu me preparei para isso. E como eu falei agora, experiência não é a idade que você tem, é aquilo que você vive. E fomos muito felizes. E hoje fico muito satisfeito quando um jogador do quilate do Alex, um dos melhores meias, não só do futebol brasileiro e mundial, e que tive orgulho e o prazer de ser o último treinador, o qual ele conquistou título, e que deu o único título da carreira dele com o Curitiba. Ao término de sua carreira, ele te elencar entre os 3 melhores treinadores, o qual ele teve, isso é muito gratificante. Então isso traz experiência, e é uma troca de experiência. Eu acho que soma-se, né, o que eles já passaram na carreira, aquilo que eu já aprendi aqui dentro e lá fora, e isso que é interessante. Futebol não tem verdade única. O futebol, ele se atualiza, ele é uma mutação constante e que nós temos que estar preparados, temos que estar muito bem atento, e essa troca vai ser importante. O grupo do Fortaleza é um grupo que tem experiência, com jogadores rodados e renomados, e tem juventude.
E para mim não tem diferença de A, B, C, D, por onde passou, por onde jogou. Aquele que tiver melhor vai jogar com a camisa do Fortaleza. Ô, Marquinhos, é o seguinte, você tem vários desafios pela frente. Primeiro, bicampeonato. Classificar o time está uma situação tanto quanto difícil na Copa do Nordeste. Depois Copa do Brasil. Aí virá o grande drama da torcida do Fortaleza, que é a Série C. Sem discutir. Você pode ser bicampeão, pode conquistar a Copa do Nordeste, mas o torcedor quer voltar à segunda divisão. Você já pensou em continuar com esse mesmo elenco? Vai qualificar ainda mais? Já conversou com o presidente, com os demais membros, para dar uma qualidade maior ao elenco e chegar onde você deseja? Sem dúvida, né? Nós não tivemos ainda o tempo necessário, como eu falei, foram 2 dias intensos, né? A gente tem nos reunidos aí passado madrugada. São 2 dias que nós vamos dormir 3h30 da manhã. Os dias têm sido curtos e as noites longas, porque a gente vai trabalhar muito, muito. Então é um passo que nós vamos estar procurando conversar, avaliar, né? Porque é o dia a dia, são jogos, uma coisa é você estar acompanhando de fora, outra coisa é você estar dentro do processo, para que possa aí pontualmente estar vendo situações para, eu digo que futebol não existe elenco fechado, aquilo que tiver à disposição dentro do mercado, que nos possa trazer a somar dentro do perfil do elenco, que eu acho que é interessante, do modelo de jogo para aquilo que eu quero para o Fortaleza, um modelo de jogo, uma ideia de jogo único, um futebol com qualidade, né? Acredito que até o início da Série C nós possamos aí estar fortalecendo ainda mais o elenco. Mas para o momento, até mesmo por questão regulamentar, onde não posso escrever mais atletas para o campeonato cearense, eu me mostro assim, muito ansioso para ver esse elenco dentro dessas partidas iniciais, mas eu acredito que eles possam dar a resposta que talvez para muitos ainda não deram, mas pelo muito pouco, no treino de 40 minutos, acredito que eles possam inicialmente chegar aos objetivos iniciais daquilo que nós queremos. Quando você conversou com o elenco, você que é pouco, o que viu em Sobral, você viu o elenco capaz de buscar um bicampeonato? Vejo um elenco capaz de buscar, de defender primeiro o título e buscar esse bicampeonato. Acho que é um elenco que se mostra com muitas virtudes, é um elenco onde tem jogadores polivalentes, né? Onde faça várias funções, ou 2 a 3 funções, que você possa se utilizar. Agora, tendo a oportunidade do comando, né, que eu vou poder, na beira do campo, ter uma noção maior e melhor. E nada mais prático, né, e pegar uma semana com um clássico, uma semana com uma decisão de Copa do Nordeste, com o Sport que já vem com uma continuidade de trabalho com o Falcão, com uma manutenção do seu elenco, uma equipe forte, né, e o clássico do Ceará, uma equipe forte, uma equipe que vem fazendo um bom campeonato, mas onde o Fortaleza não fica atrás. Acho que mostramos isso no jogo de ontem, né, alcançamos a liderança geral da competição, e isso é importante para que mantenha essa distância ou que termine essa fase de classificação com a primeira colocação, que nos levaria ou teria o direito na reta final ou na fase final de competição a jogar por 2 resultados. Então acho que isso é um fator a ser considerado e nós alcançamos esse direito. Então, agora nós temos que saber administrar essa vantagem ou aumentá-la para que possa, junto dos nossos os nossos adversários, deixar para que essa questão de pontuação nós estejamos sempre à frente. Marquinhos, o tempo é curto para dar padrão para o time falando desses 2 compromissos agora. A conversa ali no centro do campo é motivação, qual foi o assunto aí com você? Qual foi a conversa com os jogadores? Na verdade foi uma apresentação, porque em Sobral foram apenas para aqueles atletas que estiveram fazendo parte do jogo e não foi para um grupo elenco, para todo o elenco. Hoje já é diferente, né? Uma apresentação para todo o elenco e passando a eles já o conceito de jogo, o modelo de jogo, daquilo que eu entendo que seja necessário. E o treino, apesar de curto ali, já apresentou que são atletas inteligentes, atletas que assimilam fácil a situação tática de jogo, uma quebra de sistema, a função tática de jogo. Então foi mais nesse intuito de mostrar a filosofia, apresentar a metodologia, né? Chegamos já com uma periodização programada daquilo que recebi de informação, que captei como informação, e agora os próximos passos, né? Claro que seria da minha parte falar, como no caso de ontem, que eu conheço Fortaleza, ou que eu estou a par do campeonato
cearense. Então seria muito agora que a gente passa a interagir, agora que a gente passa a entender, passa a integrar. Já pedi a nossa análise de desempenho ao Henrique para que possa me trazer no dia de hoje os jogos para analisar. Então a gente fica até 3h30 da manhã, vamos ficar estudando, vamos ficar vendo os jogos anteriores ao de ontem que eu assisti, para chegar na nossa concepção de ideia de jogo e dar continuidade daquilo que estava sendo feito pelo Flávio, onde os números eram bons, né? Mas a gente entende, sabe como é que funciona o futebol, para que dê continuidade ao Fortaleza e aos objetivos. O Marquinhos, dia 16 tem estreia da Copa do Brasil, 2016. E voltando ao ano passado, 2015, você estava na área técnica que eliminou o Fortaleza. São Deola botou aquela bola lá em Florianópolis. Todos os 20 jogadores bateram o pênalti. Foi um jogo diferente aquele, não foi? Atípico, né? Um jogo atípico. Tanto o daqui, né, o jogo da vinda, onde houve aquela situação da bola, do gol perdido pelo Lúcio, né, que poderia ter dado a classificação. E são experiências que se somam, né? E no jogo da volta, um jogo difícil, um trabalho muito bem feito pelo Marcelo, uma equipe muito compacta, uma equipe que jogava no erro do adversário, com uma transição muito forte de Maranhão, né, com uma inteligência do Sobralense. Então a gente deu muito trabalho aquele jogo da volta para alcançar a classificação. E eu nunca tinha passado por aquilo nem na base, foram 22 pênaltis cobrados, né? Só o Deola perdeu. Pô, chegou uma hora que eu olhava pro Chamusco olhava para mim, pô, não vai acabar. Depois do jogo nós até falamos, daqui a pouco nós íamos ter que entrar no campo para bater pênalti, né? Mas foi uma situação, claro, que naquele momento para o Curitiba é importante, né? É necessário, mas uma situação diferente dentro do futebol, até mesmo do cenário nacional, né? Aquele que ambas as torcidas compartilhou uma emoção a cada pênalti batido, né? Mas foi um jogo interessante, acho que um jogo muito tático, tanto daqui quanto de lá, um jogo muito tático, um jogo muito estudado, até pela filosofia de seus treinadores, e que dentro de um modelo de jogo se equivaleram, e não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente a classificação pela penalidade. Exatamente com o objetivo de tirar o time da Série C, isso é claro. Não interessa estadual, não interessa a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, você vem para tirar o time da Série C. O que vier nessas outras competições é lucro. Você chega no lugar de um treinador com quase 70% de aproveitamento, que acabou se desligando da equipe por conta não só da pressão da torcida, pela maneira com a qual o time jogava em campo. Como é para você, além de assumir essa responsabilidade, de ter que carregar nas costas 7 anos de sucesso de um clube e que apenas um único jogo não consegue ter sucesso e subir de divisão? Bacana. Primeiro, o Flávio vinha fazendo um grande trabalho, um treinador dentro da sua metodologia que alcançou o seu sucesso tendo vários acessos, né? E apenas vou dar continuidade nesse início, né, de preparação, aquilo que vinha sendo feito, e é uma oportunidade única. Eu diria que é uma oportunidade única. Você ter um clube, uma instituição como Fortaleza, volto a repetir, quase que centenária, nessa expectativa de 7 anos, e volto a dizer, o seu torcedor, o que fez no ano 2015, aquilo me chamou muita atenção. E confesso que sem saber, né, que estaria tão rapidamente comandando Fortaleza, eu torci, porque é um clube que merece o seu lugar onde não poderia ter saído. Então a gente chega para somar, chega com esse intuito de colocar sim o Fortaleza na Série B, mas antes tem as outras competições, né? Tem o Cearense, tem a Copa do Nordeste, participação na Copa do Brasil, que acaba sendo simultâneo, né? Então a gente vai passo a passo dentro de uma competição, depois outra, porque senão torna-se a cada dia um tormento, né? Então vamos deixar essa Série C, ou estar na Série C, para o momento da Série C. Agora vamos em busca desse bicampeonato, vamos defender o título estadual, vamos buscar, tá aí já a Copa do Brasil frente à Imperatriz, né? Um jogo difícil, e vamos brigar por essa classificação aí dentro da Copa do Nordeste, que ainda tem possibilidade, por mais que sejam remotas, mas ainda tem. Eu acho que passo a passo nós vamos, assim como a desconfiança do torcedor, até mesmo eu acredito com a minha chegada,
né, com a pouca idade, com a pouca idade, então devagarzinho, com muito trabalho, a gente vai ultrapassando essas barreiras, conquistando os objetivos para chegar muito forte no acesso para a Série B. Marquinhos, o Flamengo hoje usava esse modelo de 4-3-1-2, com linha de losango no meio. Ontem já viu uma linha de 4-4-2 com linha de 4 no meio. Você vai manter esses esquemas que vinham sendo utilizados ou você vai usar um estilo próprio e qual seria? Muito pouco tempo, né, para que eu possa chegar aqui e falar que nós vamos... Eu tenho um modelo de jogo que eu gosto, que me agrada, já utilizei 4 modelos de jogo, 4 ideias táticas de jogo, vai muito em função do elenco, né? Como eu não iniciei o ano, então não montei, ou não foram dentro daquilo que eu entendo, as características de jogadores com o modelo de jogo, eu vou procurar me adaptar com o elenco, né? Para a característica do elenco. Então nesse início de trabalho vai ser dentro do que o elenco me apresenta como característica, aí com o passar dos jogos, com o passar dos treinamentos eu vou implementando, eu vou colocando aquilo que eu entendo e que eu quero que a equipe do Fortaleza faça para chegar forte nas decisões do torneio estadual, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e chegar muito, mas muito forte para a Série C do campeonato. Marquinhos, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado. Você já enfrentou essas situações. Ao chegar numa situação do clube assim, há jogadores que ficaram de certa forma estigmatizados por alguns insucessos. Como é que você vai olhar para eles e dar um segmento para que possa recuperá-los? O olhar é o mesmo. O olhar é o mesmo. Eu digo que todo jogador tem que ser valorizado. E eu sou um treinador que, volto a dizer, não tem diferença para mim A, B, C, D ou D. Aquele que estiver correspondendo dentro daquilo que eu quero, aquele que estiver independente por onde passou, independente se obteve sucesso ou insucesso, aquilo que estiver fazendo o que eu quero dentro do modelo de jogo e para aquilo que o Fortaleza tenha sucesso, a gente vai colocar para jogar, vai preparar de maneira igual todos os atletas que nós temos no elenco para executar aquilo que há de melhor e fazer o melhor pelo Fortaleza. Ok? Aproveitar aqui, Marquinhos, também é Dia Internacional da Mulher. Qual é que você manda para as torcedoras do É bacana, acho que a gente vê cada vez mais, né, a presença feminina no estádio, a presença da família no estádio, acho que isso é importante, né? E que possamos aí, não só a torcedora do Fortaleza, né, mas todas as mulheres, desejar aquilo que há de melhor, né, que há de bom. E a minha esposa, e como eu tenho 2 filhas também, então lá o cenário é florido lá em casa, então eu tenho 3 mulheres aí que eu desejo muita felicidade e que possa nos ajudar também nessa caminhada que nós temos aí de todo esse percurso aí para alcançar o sucesso pelo Fortaleza. Vai passar o Dia da Mulher junto com as 3 mulheres ou longe das 3? Não, a minha esposa e minhas filhas encontram-se em Curitiba ainda, né? Vou passar longe fisicamente, né? Mas mentalmente próximo sempre junto. E até falei de presente, com certeza pretendo trazê-las, mas como eu tenho dito aqui, nós temos um mantra agora, dormir menos e trabalhar mais. Então são dias longos e noites curtas. Por conta disso, nós tomamos a decisão e a partir da minha própria esposa, né, vendo todo o cenário, falou, você precisa ficar focado aí, fica tranquilo. Então, creio que esse primeiro mês aí a gente vai trabalhar muito. Ela mesmo se colocou essa situação para que não viesse, né? E ficasse lá com as crianças, com as meninas, que é um sofrimento não tê-las próximo, mas o sofrimento do torcedor do Fortaleza nesses 7 anos é maior. Então, em prol dessa situação, eu momentaneamente abro mão da minha esposa e das minhas filhas para que possa fazer o melhor pelo Fortaleza. Marquinhos, nós estamos aqui ao vivo na Rádio Assunção, te desejo aí felicidades e sucesso no Fortaleza. A sua vida para cá, como é que você analisa? O Fortaleza hoje é o líder do campeonato, mas vem com turbulências. Como é que você vê essa situação, esses 2 polos aí? Quer dizer, o time é o líder, mas está com problema, inclusive você assumindo a comissão técnica aí em substituição ao Flávio. Como eu falei anteriormente, primeiro a gente chega
né, nesse primeiro passo, dando continuidade, ou aquilo que, como números, o Flávio alcançou, acho que ajudou a colocar o Fortaleza na primeira colocação do campeonato, e a gente vai trabalhar primeiro para se manter essa primeira colocação. E eu recebi com muito orgulho, com muita satisfação o convite do presidente Jorge e não me opus em nenhum momento, né? Mesmo tendo outras possibilidades, outras oportunidades, mas é um desafio que me encanta, é um desafio que me interessa, e poder colaborar com a diretoria, com seus pares, com o presidente Jorge e seus pares, né, que vem procurando profissionalizar o clube cada vez mais. A chegada do Léo Franco já mostrou esse intuito, aproximar o Coronel também junto do departamento profissional. Então isso faz com que o clube se fortaleça. Está aqui o Flávio. Acho que o clube unido, a força do Fortaleza se mostra, e volto a repetir, e a presença do torcedor no estádio. Porque o que fez aqui em 2015, torcedor vibrando, torcedor cantando do primeiro ao último minuto. Aquilo, não há profissional no futebol que não se motive, não há profissional no futebol que não queira um dia poder trabalhar no Fortaleza. Então, são esses fatores que me levaram a aceitar esse desafio. Por conta disso, a gente possa estar vivendo esse momento turbulento. A torcida não aguenta mais Série C. São 7 anos, eu entendo, compreendo e dou razão ao torcedor de desconfiança, de ao primeiro momento, ao primeiro percalço, numa derrota, numa situação de resultado negativo, se manifeste, mas que venha junto, esse é o ano, tem que ser o ano do Fortaleza, não dá mais para ficar na Série C, e isso me motiva. Como eu chego motivado, eu peço ao torcedor que venha com a gente, que acredite, não vai ser agora, não vai ser o jogo de quarta, não vai ser o jogo de domingo, mas nós vamos fazer o Fortaleza cada vez mais forte, a cada dia, é um passinho que se dá para sair da Série C, então é isso que eu acredito. Você é tão novo, 36 anos, já com uma boa experiência dentro do futebol, principalmente times grandes. Como é que você analisa essa ascendência tão rápida? Como eu falei anteriormente, eu sou um profissional, apesar da pouca idade, né, que não cai de experiência, que não cai de paraquedas. Essa experiência é aquilo, e digo, volto a repetir, experiência não é a idade que você tem, é aquilo que você adquirir como passagens ou como passagens da vida. Por conta disso, tive a oportunidade, Deus me ofertou, na verdade, com grandes possibilidades de ir para fora do Brasil e aqui mesmo dentro do Brasil, de trabalhar ou de acompanhar o trabalho de grandes treinadores. E eu sou muito curioso, sou muito estudioso, sou chato pra caramba, e isso acho que é um fator que me ajuda muito para que possa alcançar, apesar do pouco tempo, títulos, né, com grandes equipes, e chego a mais uma grande equipe do futebol brasileiro. Uma das maiores do Nordeste e uma das grandes equipes do futebol brasileiro. Então isso me motiva. E trabalhar com jogadores renomados, como eu tive a oportunidade de trabalhar com Marcelo Lomba, Talisca, Fael, grandes jogadores. E aí a gente tem que citar David, Lincoln, Pereira, Vanderlei, Robinho e o maior de todos, Alex, né, e ser referenciado pelo Alex como um dos 3 grandes treinadores que o comandou. Eu acho que isso não tem preço, não tem preço. Eu poderia assumir a maior instituição do mundo e ganhar o maior salário do mundo, mas se talvez não tivesse as palavras de um jogador, do quilate do Alex, referenciando o trabalho, porque para mim não há diferença, então o tratamento era igual, e ao final desse trabalho ele te referenciar como um dos maiores, melhores treinadores que ele teve, acho que isso é muito gratificante. Cansado, né? Mas esperamos que você tenha uma boa sorte na equipe do Fortaleza. O que é que você deu para ver do elenco do Fortaleza nesse jogo e agora já subir logo no Campeonato do Nordeste? Olha, o elenco está muito comprometido. É um elenco que eu vi não só no jogo, mas eu sou um treinador muito observador, que acompanha o pré, durante e principalmente o pós. Eu digo que vestiário é muito importante. E o que os atletas mostraram dentro desse comprometimento, dentro dessa análise feita por mim ontem e no dia de hoje, me deixou motivado. São atletas que estão comprometidos. Talvez possa ser que um ou outro não esteja no seu melhor estágio técnico, físico, tático, mas que nós vamos procurar trabalhá-los, né, individualmente, coletivamente, para tirar o melhor, para que eles possam
tirar o melhor deles e fazer com que o Fortaleza cresça e seja uma equipe cada vez mais forte. Nós estamos aqui no programa Forte da Folha do Bolo, são 28 anos no ar. E nós desejamos uma boa sorte para você. E o que você pode dizer para o torcedor do Fortaleza, chamar o torcedor para esse jogo de amanhã contra o Sport? Primeiro, parabéns, agradeço. Acho que a recepção que eu tive desde a minha chegada, não só pelo presidente, mas pelo Fortaleza, pela torcida, pelo povo cearense, pelo povo nordestino, como foi a minha passagem pelo Bahia, é um povo que acolhe muito bem, é um povo que feliz, é um povo alegre, é um povo que faz pelos seus clubes, não tem tamanho. Então eu peço para o torcedor do Fortaleza que acredite, que incentive, que não tem maior patrimônio do que o torcedor. E o Fortaleza é um clube grande, de uma torcida enorme, e que eu espero que no dia 6 de novembro eu possa entregar essa equipe na Série B, para ver o nosso torcedor, o torcedor do Fortaleza, definitivamente com aquele alívio, e com alegria, com um sorriso no rosto, tendo a sua equipe aonde almeja.